Olá, você já se perguntou por que, quando entra em uma livraria, encontra mais obras de um determinado autor do que de outro? Ou então, autores que constituem efetivo modismo no interior das várias áreas de pensamento? É a esta questão que Pierre Bourdieu procura responder em um texto escrito nos anos 1970, intitulado O Racismo da Inteligência. Este texto ele guarda importância por vários aspectos. Primeiro deles é que faz várias referências à academia brasileira. Segundo, porque lança um elemento de problematização sobre os modismos acadêmicos, como é que eles se implantam, como eles se difundem e quais interesses estes modismos cumprem, uma vez que toda ideia que circula no espaço social sempre busca estabelecer para Bourdieu determinadas relações sociais de dominação. Lembrando apenas que relações sociais de dominação para Bourdieu não possuem o mesmo estatuto que relações sociais de dominação, tal como compreendemos em Marx, Engels e no terreno mais geral do marxismo. Nesse texto de Bourdieu, que foi uma intervenção em um colóquio realizado em 1978 e publicado nos cadernos do Direito, de Direito e Liberdade, Raças, Sociedades e Atitudes, a Contribuições e Limites da Ciência, Bourdieu começa observando que não há um único racismo. Há tantos racismos quantos grupos que precisem justificar sua existência como tal, o que constitui a função invariante dos racismos. Portanto, a discussão do racismo sempre pressupõe a existência de um grupo que pretende se tornar ou que busca consolidar suas posições de dominação em relação àqueles que busca instituir como dominados ou que busca sedimentar como dominados. Bourdieu prossegue observando o seguinte: os que comumente denunciam o racismo possuem certas propriedades que levam a esta forma de racismo. Lembrando que as propriedades às quais Bourdieu se refere aqui são aqueles capitais possuídos em determinados momentos pelos agentes que participam de um determinado campo, portanto, que estão inseridos dentro de uma determinada estrutura do campo, que é sempre um campo de forças. Prossegue ele. Estou pensando no racismo da inteligência, que é um racismo da classe dominante que se distingue por uma enorme quantidade de propriedades, daquilo que se costuma designar como racismo, isto é, o racismo pequeno burguês, que é o objetivo central da maior parte das críticas clássicas ao racismo. Com isso, ele quer dizer o quê? Que o racismo ele não se limita a uma discussão sobre superior ou inferior, ou então uma discussão sobre cor, ou uma discussão sobre gosta-se ou não se gosta de estrangeiro. Existe uma dimensão do racismo que é pouco analisada, e esta dimensão do racismo é aquela na qual determinadas formas de pensamento se impõem a outras, ou mesmo obstaculizam ou colocam na berlinda outras formas de pensamento. É importante também observar que quando Bourdieu está colocando que o racismo está ligado a uma determinada dominação de classe, é preciso compreender que classe
em Bourdieu não tem o mesmo sentido que classe em Marx. Aquela identidade que Marx constrói no sentido de burgueses e proletários, para Bourdieu é apenas a classe no papel. As classes, para Bourdieu, elas se constituem na medida em que esses indivíduos se colocam em ação, partilhando determinados interesses ou determinadas leituras de mundo. Bourdieu prossegue observando que este racismo é próprio de uma classe dominante cuja reprodução depende, e essa reprodução é a relação dominantes-dominados, cuja reprodução depende, em parte, da transmissão do capital cultural, capital herdado que tem como propriedade o fato de ser um capital incorporado e, portanto, aparentemente natural, inato. Aqui Bourdieu está retomando a discussão de que é uma tendência do capital cultural ser transmitido de tal modo que se aposta do capital cultural quem, por exemplo, provém de determinados meios sociais, de tal modo que quando eles chegam no espaço social, já encontram interiorizados certos habitus, certas disposições duráveis que vão operacionalizar, portanto, vão mobilizar seus capitais para ampliarem ou preservarem a sua posição no campo. O racismo da inteligência é aquilo através do qual os dominantes visam a produzir uma teodiceia de seu próprio privilégio, uma leitura de mundo que se legitima a partir de si mesmo, uma leitura de mundo que busca se legitimar por meio de afirmações tornadas verdades absolutas. Prossegue Bourdieu. O racismo da inteligência é aquilo através do que os dominantes visam a produzir uma teodiceia de seu próprio privilégio. Como diz Weber, isto é uma justificativa da ordem social que eles dominam. É isto que faz com que os dominantes, portanto, aqueles que dispõem de um capital cultural capaz de se impor dentro de um determinado campo, dentro de uma determinada estrutura, que é a estrutura do campo. O racismo da inteligência é aquilo que os dominantes visam a produzir uma teodiceia de seu próprio privilégio. Como diz Weber, isto é, uma justificativa de ordem social que eles dominam, da ordem social que eles dominam. E é isto que faz com que os dominantes se sintam justificados de existir como dominantes, que eles se sintam como possuindo uma essência superior. Todo racismo é um essencialismo, e o racismo da inteligência é a forma da sociodiceia característica de uma classe dominante cujo poder repousa, em parte, sobre a posse de títulos, considerados como uma garantia de inteligência. Lembremos aqui o valor que se dá a um diploma universitário, mas não apenas um diploma universitário qualquer, e sim a diplomas universitários ligados a determinadas profissões, que, por disporem de um reconhecimento diferenciado no interior da estrutura social, são mais valorizados do que outros diplomas que deveriam ter o mesmo estatuto. O tratamento que se dá a um diploma de médico não é o mesmo tratamento que se dá a um diploma de sociólogo ou de assistente social ou de historiador e assim por diante. O tratamento que se dá a um diploma de advogado é distinto do tratamento que se dá, por exemplo, ao portador de um diploma de letras, arquivologia ou outras profissões consideradas socialmente como menores. O racismo da inteligência, portanto, ele está pautado
na apropriação de certos capitais específicos que permitem a determinados agentes fazerem valer a sua posição no interior do campo. Prossegue Bourdieu observando: este racismo deve também algumas de suas propriedades ao fato de que, tendo sido reforçadas as censuras em relação às formas de expressão grosseiras e brutais do racismo, a pulsão racista só pode se exprimir sob formas altamente eufemizadas e sob a máscara da denegação. Por outras palavras, para que este racismo da inteligência se imponha, é necessário que ele proceda a uma determinada mistificação de si mesmo. É diferente do racismo quando tratamos, por exemplo, da cor. Este racismo, ele é explícito. No caso do racismo da inteligência, ele é mascarado por uma série de mecanismos, de tal modo que certas ideias que se impõem no espaço social, no interior de um determinado campo, por exemplo, não aparecem como ideias impostas ou ideias resultantes de uma determinada leitura de mundo, de um determinado arbitrário cultural, e sim como ideias que têm a sua validade natural, são legitimadas por si mesmas. Prossegue Bourdieu observando que o racismo é dito sob uma forma que não o diz. Portanto, o racismo da inteligência, ele se apresenta de uma maneira mistificada, ele encobre aquilo que efetivamente ele é, de tal modo a não ser percebido no interior do espaço social como um mecanismo de dominação. O racismo é dito sob uma forma que não o diz, levado, assim, a um grau muito alto de eufemização. O racismo se torna quase irreconhecível. Os novos racistas são colocados diante de um problema de otimização, ou aumentar o conteúdo do racismo declarado do discurso, mas com o risco de chocar e perder em comunicabilidade, em transmissibilidade, ou aceitar dizer pouco e sob uma forma altamente eufemizada, de acordo com as normas da censura em vigor, e assim aumentar as chances de passar a mensagem, fazendo-a passar desapercebida. Isso quer dizer o seguinte: tem duas maneiras deste racismo da inteligência buscar a sua veiculação. Ou pela imposição, do tipo, eu detenho este conhecimento e, portanto, aceitem o fato de que esta forma de pensar é uma forma de pensar intelectualizada e, portanto, superior à forma de pensar da maioria, ou então apresentar esta forma de pensar como sendo a forma de pensar necessária para que outros incorporem e também comecem a problematizar questões reais do mundo real. Esta eufemização a qual Bourdieu faz referência é aquele processo pelo qual você adocica, vamos dizer assim, o discurso, de tal modo a tornar aquele discurso palatável e ser absorvido não como um mecanismo de violência simbólica, como um ato de imposição simbólico, e sim como algo que tem a sua legitimidade e que, portanto, merece e pode ser reproduzido de tal modo a fazer a sua própria verdade. Assume a dimensão, como diz em outros momentos Bourdieu, de uma doxa, ou seja, de uma verdade inquestionável. Prossegue Bourdieu. O modo de eufemização mais difundido hoje em dia é, evidentemente, a cientificidade aparente do discurso. Se o discurso científico é invocado para justificar o racismo da inteligência,
não é apenas porque a ciência representa a forma dominante do discurso legítimo. É também e, sobretudo, porque um poder que se crê fundado na ciência, um poder de tipo tecnocrático, pede naturalmente à ciência para fundar o poder. É porque é a inteligência que legitima o governar, quando o governo se pretende fundado na ciência e na competência científica dos governantes. Com isso, ele procura mostrar como que o discurso oficial, que geralmente assume a forma de discurso tecnocrático, busca encontrar legitimidade em si mesmo. Então, logo, encontramos um economista falando que uma reforma tributária seria negativa, ou então que taxar o petróleo seria negativo, pois provocaria a falência de uma determinada empresa, automaticamente este discurso é assimilado como verdadeiro, uma vez que está sendo proferido por um tecnocrata, por uma determinada individualidade que supostamente detém um determinado conhecimento não disponível para os demais e está falando com a razão de Estado, ou seja, apoiado pela lógica de Estado, ou mesmo contrário à lógica de Estado. Daí que este discurso ele ganha uma autonomia em relação à própria verdade que procura enunciar. Bourdieu prossegue sua reflexão observando que, diante do que acontece com o racismo da inteligência, é necessário uma tarefa mais árdua para a ciência. Ou seja, é necessário que a ciência questione os próprios pressupostos que se pretendem científicos. É necessário que ela teorize os próprios pressupostos que se pretendem teóricos. Se deve, neste sentido, tentar fazer ciência com a própria questão, tentar analisar as condições sociais do surgimento deste tipo de dúvida e do racismo de classe que ela introduz. É necessário ver em que base estão fundadas aquelas afirmações, questionar aquelas bases que se apresentam como verdadeiras, simplesmente por terem sido enunciadas. O papel da sociologia, um dos papéis da sociologia seria este, o de questionar verdades tidas como eternas e buscar as raízes do reconhecimento destas ideias como sendo supostamente verdadeiras ou eternamente verdadeiras. Para ele, o discurso das entidades oficiais, em geral, os discursos são mantidos por certas associações de antigos alunos, de grandes escolas, propostas de chefes que se sentem fundados pela inteligência e que dominam uma sociedade fundada numa discriminação baseada na inteligência, ou seja, num determinado tipo de saber que se pretende saber absoluto. Isto é, uma sociedade fundada naquilo que o sistema escolar mede sob o nome de inteligência. A inteligência é aquilo, por exemplo, que os testes de inteligência medem, isto é, aquilo que o sistema escolar mede. Ele cita como exemplo a questão da matemática. Só é inteligente em uma escola quem sabe resolver problemas matemáticos. Ou então, só é inteligente quem sabe resolver problemas de física e de química. Pouco importa que ele conheça bastante de história, conheça bastante de literatura. O critério de inteligência estaria dado por aquelas ciências consideradas ciências duras. Racismo
o racismo da inteligência, prossegue Bourdieu, é próprio das elites, que têm vínculo com a eleição escolar, com uma classe dominante que consegue sua legitimidade pelas classificações escolares. Aqui ele começa a falar um pouco de como o âmbito escolar contribui para produzir este racismo da inteligência. Diz Bourdieu, a classificação escolar é uma classificação social eufemizada, ou seja, adocicada, naturalizada, absolutizada, uma classificação social que já sofreu uma transformação, tendendo a transformar as diferenças de classe em diferenças de inteligência, de dom, isto é, em diferenças de natureza. Por outras palavras, no âmbito escolar, não se reforça a igualdade, e sim se reforçam as diferenças entre indivíduos portadores de capitais culturais e sociais diferenciados. A classificação escolar é uma discriminação social legitimada e que recebe a sanção da ciência. Observe-se, por exemplo, diz Bourdieu, os testes de inteligência, que estavam ligados, no caso da França, à escolarização obrigatória. Com a entrada de alunos que o sistema de ensino não sabia como lidar na França, pois não eram teoricamente predispostos, dotados, ou seja, não possuíam o dom para o estudo ou o dom para absorver aqueles conhecimentos, se estabeleciam diferenciações sociais e, com isto, se fortaleciam desigualdades no próprio âmbito do espaço escolar. A entrada de alunos que o sistema de ensino não sabia como lidar, pois não eram, entre aspas, predispostos, entre aspas, dotados, isto é, dotados por seu ambiente familiar das predisposições que o funcionamento comum do sistema escolar pressupõe, ou seja, um capital cultural e uma boa vontade em relação às sanções escolares. Seria como dizer que uns encontram-se à altura de frequentar o espaço escolar, enquanto que outros não se encontram na altura de frequentar o espaço escolar, uma vez que não possuem os capitais necessários ou as predisposições necessárias para estarem naquele determinado espaço. Testes que medem a predisposição social exigida pela escola, daí seu valor preditivo dos sucessos escolares. São bons para legitimar com antecedência os vereditos escolares que os legitimam. Por outras palavras, os alunos já estariam praticamente condenados antes mesmo de passarem pelo processo escolar. Bourdieu vai discutir também neste texto como que as publicações elas reforçam o racismo da inteligência, inclusive modismos que são veiculados por estas publicações. Modismos estes que não são pensados à luz da origem de onde surgiram. Certos temas são desparticularizados, ou seja, são descontextualizados, mas tratados em territórios distintos de uma forma totalmente universalizada. Porém, dada a complexidade desta discussão e a abordagem que vai ser tratada por Bourdieu, juntamente com Lacan, nas próximas páginas, deixamos este restante da discussão para uma próxima oportunidade. Espero que este início de discussão tenha facilitado na leitura deste texto de Bourdieu. Encaminhe suas considerações positivas e negativas, e nos vemos em breve para discutir a segunda parte deste texto. Até uma próxima.